Filosofar, antes de tudo, é a busca por um sentido ou um propósito das coisas. Também pode ser a busca por uma ética, um senso de ética que respeite, por exemplo, as crenças individuais. Será que a minha convidada de hoje concorda com o que eu acabei de afirmar? Vamos descobrir isso? Hoje a minha convidada é a Cristina Pascucci. Além de outras áreas, ela é professora de filosofia e a gente vai descobrir isso que a gente falou e muito mais, como lançar mão da filosofia ao nosso favor no cotidiano, no nosso cotidiano. Então vamos começar essa viagem pela filosofia? Então, por favor, Cristina, se apresente, conte para ele quem és tu. Bem, primeiro obrigado pelo convite, é muito gostoso, é muito prazeroso estar aqui. Eu sou Cristina Pascucci, sou primeiro professora de língua portuguesa há 40 anos, continuo trabalhando com língua portuguesa, trabalho também na área da pesquisa, com metodologia da pesquisa, adoro pesquisa, eu acho que é uma coisa que enriquece muito, acho que o meu perfil é bem da pesquisa. Também trabalho na filosofia, né? A filosofia é uma área que eu trabalho há menos tempo, só 20 anos, e mais recentemente filosofia clínica, que é uma área nova dentro da filosofia e que é bem prático, que é uma coisa muito gostosa, que acho que vale a pena a gente se interessar. É uma filosofia que a gente trata no nosso dia a dia? É uma terapia. Vamos entender. Como uma terapia. Eu dou aula no seminário diocesano hoje e sou avó, mãe e esposa. Então eu acho que uma maneira, assim, a melhor maneira da gente começar é você definir para nós o que é a filosofia. Bem, vamos pensar que a filosofia é uma das ciências mais antigas, né? A filosofia tem mais, na estrutura como nós pensamos uma filosofia mais organizada, tem 2.500 anos. Mas nós podemos pensar também a partir do que a filosofia propõe como um estudo do pensamento, como uma organização das teorias e do refletir sobre a vida humana, sobre várias instâncias. A filosofia tem como objeto qualquer coisa. Podemos refletir sobre as instâncias mais abstratas, mas também sobre o ser humano, sobre as estruturas da sociedade, sobre a questão política, sobre a questão do trabalho. A filosofia é muito ampla, é muito aberta. E por isso também podemos pensar que mesmo antes dessa filosofia a grega, né? A filosofia, eu posso pegar lá o Oriente. O Oriente também fazia filosofia. Se eu penso nas obras do Homero, também eu vou encontrar uma discussão, um parecer filosófico ali. Então a filosofia, ela acontece. Eu acho que ela acontece em vários segmentos, em vários bolsões da sociedade, do pensamento humano. E constitui para a gente o pensamento, né? Que dá para nós toda essa herança que nós temos hoje do pensar, do raciocínio, porque ela tem todas essas abrangências, né? Do entendimento da história, a lógica, a né? moral, a ética, a história. Então, tudo isso é campo da quando filosofia. Quando a gente olha uma ciência dessa, podemos chamar de ciência? Sim. Quando a gente olha uma ciência dessa, que tem mais de 2.500 anos, quando a gente fala aqui do Ocidente, falando dos gregos, por que é importante eu estudar ou conhecer a filosofia hoje? E para quê? Por que e para que eu devo estudar filosofia? Muito interessante, porque hoje é uma área que vai para a escola. Tá. Tem uma grande área da filosofia para a criança, porque é para ensinar a criança a fazer reflexão sobre o seu mundo. Não necessariamente ter que estudar o Sócrates, o Platão, não, mas é o exercício da filosofia que se faz com a criança. Que hoje os métodos novos têm isso, né? Tem um momento em que a criança exercita a filosofia mesmo sem saber que está fazendo isso. Mas isso é importante porque desenvolve o nosso raciocínio. Aprender a pensar, tá, não é tão simples, envolve várias instâncias, envolve, por exemplo, o nosso idioma. Verdade. Porque para pensar, nós desenvolvemos uma linguagem, essa linguagem ela depende do conhecimento do idioma. Quanto mais eu domino o idioma, as estruturas, o vocabulário, melhor eu penso. Aliás, tem uma área na filosofia que tem 120 anos, que é a área da filosofia da linguagem, que é uma área que eu trabalho há bastante tempo. Então, a linguagem é tudo. A linguagem é o nosso pensamento. Ela dá suporte ao pensamento e, ao mesmo tempo, o pensamento dá suporte para ela. Então, fazer, praticar, usar no nosso dia a dia a filosofia
Na verdade, é descobrir a nossa essência. Nós somos isso, né? Nós somos seres racionais. Pensantes. Pensantes. Mas olha que interessante, você falou que aprender a pensar. Então, vamos entender o seguinte. Então, ela é importante porque ela me dá recursos para que eu possa aprender a pensar. O que é não pensar? E o que é aprender a pensar? Olha, tem um texto muito interessante que acho que responde bem a isso, que é um texto de um filósofo pessimista para os olhos de alguns, que é o Schopenhauer, e ele diz que, digamos que eu esteja lendo, se eu sou uma pessoa que leio e não paro, nunca, só leio, é como se eu pensasse com a cabeça dos outros. Ok. Então, para eu refletir, para eu construir o meu pensamento, eu preciso ler, refletir sobre aquilo, parar um pouco, fazer uma crítica sobre aquilo. Porque a leitura, por exemplo, seria o alimento do nosso espírito, que funciona do mesmo jeito que o alimento do corpo. Se eu só como, meu organismo vai aproveitar alguma coisa e vai eliminar o resto. Quando eu leio, ou quando eu ouço, hoje a molecada está aí na TV, nos vídeos, nos filmes. Podcast. No podcast. Se eu fico só ouvindo, só assistindo, jogando isso para dentro de mim, mas eu não vou digerir isso, eu não reflito, vai tudo embora, some da minha memória, não fixa em nós, desaparece. Então, a leitura como um programa, um bom programa eu devo ouvir, pensar. Se for bom, eu posso incorporar no meu pensamento. Se aquilo servir para mim, é mais uma bagagenzinha que eu vou acrescentando no meu conhecimento. Eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou perguntando. Então, hoje, considerando tudo que você falou aí, eu posso viver de duas formas. Ou de uma forma mais automática, no sentido de eu recebo, não faço muito nada com aquilo, vou tocando a minha vida. Ou de uma maneira mais crítica, eu recebo, penso sobre isso e decido qual é a melhor maneira, o que cala melhor em mim. Isso é filosofar. Sim. Podemos dizer que isso Vamos é filosofar. pensar que falta essa experiência para a grande massa no nosso país. Porque se nós pensarmos no nível dos meios de comunicação, às vezes eles abusam um pouquinho dessa massa, que não faz esse exercício que você está dizendo, que apenas recebe, sem parar, pensar, refletir, ver o que serve ou não. Ter um olhar crítico, isso é um peso quanto ao desenvolvimento do país. Né? Nós desenvolvemos menos por esse motivo. Muitas vezes ouvimos, nossa, nosso país ainda está entre os subdesenvolvidos e tal, mas o que falta é exatamente essa atitude, que é aprendida na escola, é aprendida em casa. Tá? Mesmo os métodos de educação das criancinhas hoje, sabe que você precisa conversar com as crianças. Você está filosofando, quando você trabalha com uma criança de 3 anos e você diz para ela, olha, você não pode fazer isso por esse motivo, a criança tem capacidade de compreender, porque alguém para e conversa isso com ela. Mas quando isso não acontece, e ela acaba aprendendo na experiência física, né? Porque levou o tombo ou porque apanhou, então ela entra nessa massa. A gente falou então que filosofar é um recurso para que a sociedade, aquela que a gente estiver inserida, qual que seja, faz com que essa sociedade seja mais relevante, mais interessante, mais avançada. Ok. Hoje a gente vive num mundo tecnológico. Então, fazendo paralelo, hoje a gente tem acesso, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, mais adultos, mais maduros, têm acesso a muitas informações. E a filosofia, ela está entrando de uma maneira muito pop na vida da gente. Hoje você vê pessoas falando de filosofia numa mesa de bar e hoje a gente escuta muitos cortes sobre filosofias. Hoje a gente tem filósofos pops. Então vamos entender algo aqui. E eu percebo, mas também, de novo, é uma percepção e você vai me corrigir se eu tiver com essa percepção equivocada. Que a filosofia, embora ela seja importante, ela também pode ser perigosa quando a gente acessa ela de uma maneira não tão, como que eu posso dizer, aprofundada, não sei, mas com um pouco mais de respeito a ela, porque eu vejo que tem muitas pessoas entendendo a filosofia através de aforismos. E isso,
eu já percebi em alguns momentos que o entendimento é completamente diferente do que aquilo que o filósofo defendia num texto ou num pensamento extremamente amplo. Então, por mais que a gente já entendeu que filosofia é importante, então quanto mais acesso a gente tem, é melhor para nós como sociedade. Mas como a gente pode fugir, o que a gente pode fazer como sociedade tecnológica, é de entender que o aforismo chega, mas como que eu vou qualificar esse aforismo no entendimento das pessoas que têm esse acesso? Esse é um grande perigo, Paula. O aforismo, ou então aquele rótulo, né? Às vezes as pessoas recolhem uma frase de um filósofo... Desculpa, vamos explicar o que é aforismo. Isso é uma máxima, é uma frase pronta. Isso. Né? Normalmente, há autores que escrevem só por aforismos. Sim. O Nietzsche tem muitas obras que são compostas só por aforismo. Mas sabe como ele construiu? Por exemplo, As Palavras e as Coisas, que é uma obra feita por aforismos, Além do Bem e do Mal, é uma obra feita por aforismos. Como é que ele construía isso? Ele estava escrevendo uma obra, aí vinha uma ideia, ele anotava. Ele estava escrevendo, vinha uma ideia, ele anotava. Essas obras foram feitas a partir dessas anotações. Então, tem aforismo que tem uma linha, tem aforismo que tem uma página, Perfeito. Tem aforismo que tem 4 linhas, porque eram aqueles pensamentos que ele tinha, tá? Mas é comum também, você pega a literatura oriental, tem autores que escreveram, os haikais são quase que aforismos, são falas breves. E acaba sendo usada assim, né, em propaganda, em cartão de Natal, em agendas decorativas. E aí aquela frase fica solta ali, a pessoa entende como que é, desprendido do contexto de onde veio aquela frase. Normalmente, quando nós usamos um filósofo, antes da fala dele, daquela frase solta, nós vamos entender um pensamento que está por trás, uma estrutura, como é que ele chegou até ali. E alguns, no caso Nietzsche, são muito complexos. Não dá para você avaliar a interpretação, o que ele quis dizer, com uma frase de 3 linhas. Certo. Então, uma frase, uma questão muito famosa dele é a questão do Deus está morto. E ele acabou levando o rótulo de um ateu, um feroz ateu por isso. Mas se você vai vasculhar a obra dele, não é isso que ele está dizendo que Deus morreu. Que Deus que morreu? Perfeito. Morreu um Deus criado pela sociedade da época dele. Um Deus criado pela religião. Que ele tinha um certo asco pela religião, não por Deus. Nós não encontramos na obra dele dizendo Deus não existe. Então, é uma interpretação que acabou sendo propagada sem um fundamento. E como que a gente pode fazer, então, esse balanço agora nos dias de hoje? Porque eu tenho eu estou na internet, eu estou vendo muitos cortes com muito aforismo, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho certeza se eu entendi muito bem aquilo, se alguém usou aquela frase de um filósofo, e aí é o peso da filosofia, como que eu posso escapar de algumas armadilhas nesse sentido? Vamos pensar que a tecnologia, ela é uma ferramenta. Da mesma forma que ela me traz um aforismo, ela vai me dar uma fonte. E hoje nós temos aulas de filosofia na internet. Tem escolas, a Nova Acrópole, por exemplo, é uma escola lá no Mato Grosso que tem vídeos, assim, todos os dias eles lançam muitos vídeos explicando em detalhes, em aulas assim detalhadas. Então, da mesma forma que o aforismo chega até a gente, que esse slogan, que essa fala, às vezes rotulante, chega até a gente, pelo mesmo meio nós podemos ir atrás. Que até os gregos diziam que a filosofia ela tem que cutucar, tem que incomodar. É para incomodar. Então, quando eu vejo um rótulo, quando eu vejo um aforismo, uma fala muito rápida, deveria me servir como uma agulha para eu ir atrás. Afinal, é isso mesmo. E na própria internet, os meios me dão isso. Nós somos cheios de páginas, de vídeos, de aulas que podem dar essa estrutura. Então, acho que é muito bom. Da mesma forma que nós temos grandes filósofos que estão aí na mídia, escrevendo, publicando, fazendo matérias e o café filosófico. E da mesma forma, nós temos a fonte. Então, esses slogans deveriam servir para cutucar, para despertar, para dar um susto para a pessoa ir atrás e realmente chegar à origem desse pensamento. Interessante, porque já que a gente está falando de filosofia, a filosofia tem que cutucar. Então, quando eu vejo um aforismo desse que cala em mim de alguma maneira, como a gente está tratando de filosofia, é bom que eu vá atrás
para não cair em armadilhas de entendimentos Deturpados, sugeridos, muitas vezes, deturpados, o que seja. Por que a gente está vivendo a era dos filósofos pop? Exatamente, nós estamos na era do conhecimento. Então, nós já tivemos a era da indústria, da construção, da fábrica. Hoje, o centro do conhecimento é o ser humano. Sim. É o ser, né? É a era do ser. Alguns autores falam na era do espírito, no sentido de que nós estamos descobrindo o que o homem é. Estamos indo mais fundo na alma do homem. Então, por essa busca, né, e também porque todas essas ferramentas oferecem essas oportunidades. Né? Não tem mais aquela coisa, eu não tive oportunidade de estudar, né? Porque hoje todo mundo tem acesso à internet, mesmo nas favelas, nos lugares mais distantes. Então, é possível você ter acesso. Mas só tem acesso quem tem interesse, quem vai atrás, quem foi despertado por por algum susto desse. Aí ele vai atrás. Então, essa fama, né? Essa coisa que eu acho muito legal, eu acho que a filosofia está ocupando o lugar que ela deveria ter, né? Por mais de 2000 anos, mas agora ele está tendo, e é muito interessante isso que os filósofos estejam na mídia, porque esse lugar, até pouco tempo, não era desse conhecimento. Era um lugar ocupado pelo produto, né? Pela indústria, pela telenovela, por aquele programa de auditório. Não, agora esse espaço, e como nós temos muitos canais, né? Não preciso ficar num único canal. Claro. Então eu tenho acesso ao conhecimento, e quanto mais eu busco, mais eu encontro. E eu até acho que algumas pessoas reclamam que você entrou para pesquisar alguma coisa, de repente começa a vir várias mensagens. Mas se você está pesquisando uma boa coisa, aí de repente você joga lá, eu quero saber o que é o existencialismo. E aí começam a vir páginas sobre o existencialismo. Ótimo, é a oportunidade, você não queria conhecimento? Você vai atrás do conhecimento. E aí você falou que as pessoas estão buscando conhecimento hoje em dia. E quando eu olho para a filosofia, não sei se eu faço uma leitura muito poética da filosofia, mas quando eu penso em filosofia, eu penso não só no conhecimento em si, mas no autoconhecimento. A gente buscar nos conhecer. Você concorda com isso, que a filosofia tem muito a ver com a busca do autoconhecimento? Sim, eu acho que nós estamos na era do conhecimento e na era do ser, né, do espírito. Quando nós juntamos essas duas coisas, é quando o conhecimento foca no ser, busca demonstrar o que é o ser. Mas também podemos pensar que na evolução das ciências, nós temos 100 anos, 120 anos da psicologia. E de lá para cá, uma enxurrada de autores, de descobertas, né? E mesmo a filosofia contemporânea, ela tem focado o ser. Então, nós já estudamos o homem lá no Sócrates, né? Certo. Já estudamos a pessoa na Idade Média. Agora nós estamos estudando um pouco mais. Já estudamos a lógica, o raciocínio, mas nós queremos mais. Porque sim, o conhecimento é isso. Nós queremos um outro homem, é o estudo da consciência. Você pega hoje as manchetes das revistas de filosofia, você vai encontrar pesquisas sobre a consciência. O que é a consciência? E nós estamos nessa busca. Então, à medida que eu tenho uma ferramenta do conhecimento, seja sobre a política, sobre a lógica, né, sobre a sociedade, eu acabo chegando no homem. Tá? E ao chegar no homem, o mais perto sou eu. E aí eu começo aquilo funciona mais ou menos como um espelho para mim. E eu me encaixo nisso. Não é uma tendência do ser humano? Quando vê uma crítica, uma publicidade, ele pensa, mas eu não quero isso. Ele pensa nele. Então é natural que o conhecimento volte para o autoconhecimento. Tá? E mesmo porque tem também uma tendência nessa questão da pós-modernidade, os autores desse momento colocam muito isso. Que à medida que eu me organizo, que eu me equilibro, eu faço isso para a sociedade. Tá? À medida que eu me entendo, que eu sei lidar com as pessoas que estão ao meu redor, até mesmo que eu saiba lidar com o meu cachorro, com o meu passarinho, com as minhas plantas, é o autoconhecimento. Eu sei relacionar-me melhor com as pessoas que estão na minha família, tá? E da família na sociedade. Então isso já é assim, um ponto já discutido dentro da filosofia, que pegou uma carona aí nos estudos da mente, da psique humana e tal, que é do século XX, né? Então a gente pode afirmar que hoje as pessoas estão, do mesmo modo que a gente ainda está guerreando
países guerreando, guerras sociais, a gente também tem um ser humano mais espiritualizado? Sim. E mesmo veja, olha o comportamento que eu acho louvável o que está acontecendo nesse momento. Então nós temos um lugar onde a tentativa de resolver pela força e o mundo todo dizendo não. Então o mundo evoluiu. O mundo não está conseguindo conceber a ideia de se fazer uma guerra física. Numa era em que nós temos a máquina, a informática, a economia, que tem forças que podem controlar um país sem ser colocar um tanque, colocar um míssil. Então, parece que a sociedade toda está pensando isso, né? Que os governos estão prudentes, que sabem o perigo dessas armas, que é o autodestruimento. Nós vamos destruir a Terra. Né? Então, há essa consciência. E é legal isso, é porque nós estamos nessa era mesmo do conhecimento. Vamos brigar usando economia, vamos brigar usando... Você tem mais força de criação, de produção, de indústria? Vamos brigar, sim. De ideias. De ideias, não precisamos brigar fisicamente, todo mundo perde, né? Nós vivemos um mundo polarizado, não só o Brasil, o mundo está polarizado. Então a gente tem tudo que a gente está falando, a gente tem a dancinha, tem os filósofos, a gente tem a guerra, mas tem a espiritualidade. A gente é um mundo polarizado ao mesmo tempo que a gente está falando de espiritualidade. Como que a filosofia é capaz, em algum grau, unir esse mundo? Sabe que existe já, desde o início, desde lá do Aristóteles, uma questão de uma forma de pensamento que é o pensamento dialético. O pensamento dialético é quando você tem uma tese e uma antitese. Você só vai conhecer bem a tese se você puder olhar para a antitese. E à medida que elas se compreendem, que nós temos então uma síntese, nós temos uma nova tese, que é natural que surja uma antitese, que vá se fundir numa outra tese. Essa dialética é a construção de tudo, é a construção do ser. Quando eu estou diante de algo que eu não conheço, esse não conhecido é o meu anti-ser. E à medida que eu conheço, que eu incorporo isso acontece com conhecimento, isso acontece com alimento. Então, a polaridade ela é positiva, é necessária. Para que eu tenha ciência da minha situação, eu preciso do outro em oposição. Perfeito. Né? Então, a tendência é que essas polaridades se juntem e nasça uma outra oposição. Né? Ou seja, é a natureza das coisas serem assim e a filosofia está aqui para entender isso. A filosofia já havia percebido isso, que é desse jeito que as coisas acontecem, que o conhecimento acontece, que a natureza toda, né? Que a criação na natureza acontece. E agora nós podemos aplicar isso na situação atual, né? No contexto social, econômico, antropológico que a gente está vivendo. Né? Como a gente já falou aqui, pelo menos de maneira ocidental, a filosofia tem 2.500 anos ou um pouco mais. É claro que não dá para traçar uma linha inteira aqui, mas a filosofia sempre tratou de alguns assuntos que são muito, de questões, na verdade, que são muito profundo para o ser humano. Por exemplo, Deus, angústia, felicidade, tá certo? Sim. Deus, angústia, felicidade, a morte e amor. Dentro dessas 5 dimensões, dá para citar um ou outro, ou alguma tese de algum filósofo nessa história toda que traduz o que a gente entende hoje? Todos eles nós temos uma linha, né, de estudo dentro da história da filosofia com tantos anos, né, de conhecimento, de material, de produção acadêmica, científica. Não. Então, Deus, nós vamos encontrar em toda a linha. Tá? Nós vamos encontrar lá desde os epicuristas essa discussão, né? Cadê Deus? Não? Nós vamos ter por toda a Idade Média, né? Uma construção, uma explicação do que é Deus. Santo Agostinho coloca de uma forma, quase 1000 anos depois, nós vamos ter São Tomás, que foi um grande teórico, né, da explicação da existência de Deus. Então ele compõe essa visão em 5 vias que elimina todas as divergências. Depois, né, isso é 1300, nesses últimos 700 anos, nós tivemos muitos teóricos, muitos pensadores que se debruçaram sobre essa questão e foram uns aperfeiçoando, outros contradizendo, contestando. Então nós temos até os nossos dias essa questão.
que depois vai se dividindo, se ramificando em Deus, religião, transcendência, espiritualidade, que são discussões que vieram do mesmo prato, né? Então, se na Idade Média nós discutimos Deus, porque não havia tanta questão das religiões, mas a partir da modernidade nós já temos essa discussão do caminho da religião como um caminho para se atingir Deus ou não. Né? E aí isso vai se fragmentando em outras discussões, o que é muito rico, porque nós vamos conhecendo mais desse conhecimento. Porque não daria para 2022 estaríamos ainda discutindo as provas da existência de Deus, porque isso já foi provado. Mas esse conhecimento vai evoluindo, né? Ele vai criando nuances. E que é muito interessante, porque o nosso conhecimento ele vai ficando mais sutil. Nós vamos começar a afinar, né? Nós vamos afinando o conhecimento em relação a todos esses temas. Se nós pegarmos o tema morte, a mesma coisa. Se a morte primeiro vem como uma discussão, vamos combater, né? Vamos tentar evitar e tal, depois ela vem com um pensamento, não, ela é uma gratificação, e ela vai tendo hoje como, né, outras vertentes, por conta também de várias informações que chegaram do Oriente, que miscigenaram com as religiões ocidentais. Então nós temos outras visões até o ponto de dizer, não, a morte é boa. Né? E os tipos de morte, como morrer. Né? Então tem autores contemporâneos, aliás, tem uma literatura lindíssima sobre a morte. Quase todo ano eu tenho um pesquisador com esse tema na filosofia. Porque chama atenção, todo mundo quer discutir. Angústia. Então, a gente falou de 5 dimensões aqui, morte, Deus, felicidade, angústia e amor, que a gente pode colocar também dentro de uma filosofia religiosa, não acho que não posso chamar de filosofia religiosa. Religião trata essas 5 dimensões de uma forma, e a filosofia de alguma outra forma. Qual é a diferença entre filosofia e religião? Elas podem andar junto ou não? Sim, não. Eu acho que não dá para a gente pensar essas duas instâncias separadas e nem juntas. São duas instâncias. Ora, a filosofia foi produzida dentro das religiões, então a maior parte dos pensadores da Idade Média são padres. Né? Os doutores da igreja foram filósofos. Que isso é uma ideia muito interessante, porque quando as pessoas pensam na religião como algo que acanha, que subordina, quando nós pegamos os filósofos da Idade Média, não era isso que estava acontecendo. Exato. O pensamento era desenvolvido ali e graças à oportunidade que eles tiveram de se debruçar sobre essas questões e produzir esse pensamento, nós temos hoje. Então, neste momento, podemos pensar que a religião até foi uma porta, deu essa visão, deu essa oportunidade para aqueles pensadores. Em outros momentos, em alguns temas, talvez algumas religiões segurem um pouco e a filosofia vai além, e às vezes aquele que quer ir além olha para a religião como se ela me condena, ela me prende, ela me subordina. Mas vamos dizer que são dois conjuntos que ora fazem intersecção, ora são independentes. Né? Por que algumas pessoas entendem que todo filósofo é ateu? De modo geral, as pessoas têm essa ideia. Eu sei que não é verdade. Mas por que as pessoas imaginam que todo filósofo é ateu? Esse inconsciente coletivo. Essa é uma opinião minha. Eu acho que a religião, ela tem uma doutrina, todas elas. Elas têm um corpus de conhecimento, né, que veio por meio da revelação. Certo. Se você pegar todas as religiões, a fonte desse conhecimento é uma revelação. Seja pelos profetas, né, seja por um criador da religião que criou aquela doutrina, que vai se constituindo como algo que tem que ser incorporado, né, como um dogma, que é aceito. A priori a gente vai pensar que sendo aceito não é refletido. Então, e a filosofia tem por base a reflexão. Se eu aceito uma doutrina, se eu sou obrigada a aceitar uma doutrina sem questionar, então é bom que eu não seja filósofo, porque senão eu vou querer questionar. Tá? Mas o que nós vemos em muitas religiões é que a religião ela constitui uma explicação dentro da doutrina, para que o filósofo faça parte. Uma experiência muito interessante nesse sentido é, por exemplo, o existencialismo. O existencialismo é uma corrente que nasce no final do século XIX por filósofos ateus, que se baseiam principalmente
na dialética entre liberdade e religião. E essa religião é confundida um pouco com a ideia de Deus. Dentro do existencialismo, nós vamos ter os existencialistas cristãos. E aí? Interessante. Como é que alguns, dentro desse pensamento, começam a pensar, não, eu posso ser um existencialista, eu posso conceber alguns pontos dessa doutrina sem eliminar a ideia de Deus. E sem eliminar a ideia de Jesus Cristo, porque eles são cristãos. Uhum. Então, são duas instâncias que podem, né, se amalgamarem e isso não inibe. Então, essa ideia de que filosofia é primordialmente ateia não é verdadeira, não é bem isso que acontece, né? Ainda hoje nós temos, dentro da igreja, excelentes filósofos, né? Claro. Mas é o inconsciente coletivo mesmo. Eu lembro que uma vez alguém teve uma discussão na televisão, num programa, em que a pessoa falou, não, se questiona não pode ser. Se questiona Deus, é ateu. E aí a filosofia questiona muito, então isso ficou no inconsciente. Tem um filósofo moderno, claro que você conhece, que chama Zygmunt Bauman, e ele fala das relações líquidas. Tem muito disso que você está falando? Isso Tudo aí. é líquido exatamente porque... Ele abrange um pouco mais. Uhum. É líquido porque perdeu a forma. Né? Tá, isso. A ideia de líquido é porque, em oposição ao pensamento moderno, né, o Bauman, quando ele começa a dizer, olha, a sociedade é líquida, porque antes dele, no final do século XIX, o Marshall Bellman escreveu uma obra dizendo assim, tudo que é sólido desmancha no ar. Ele está prevendo que aquela dureza da modernidade, né, aquele mundo cartesiano, matemático, que também foi reforçado no pensamento iluminista, foi reforçado no pensamento, né, do final do século XIX, com a Revolução Industrial e tal. Ele diz, está acabando. Né? O Berman diz, está acabando isso aí, essa dureza, e o bom, realmente, está acabando. Nós estamos em uma sociedade que não tem forma. Ela não tem forma porque a família já não tem aquele modelo padrão, a escola já não tem aquele modelo padrão, a sociedade, a estrutura dela ficou tão lasciva, né? Isso é correto, mas não dá para fazer, deixa assim mesmo. E os relacionamentos... aí o hedonismo não pode ser encaixado no sentido... O hedonismo virou uma parte disso. Uma parte disso. Uma parte, no já que é líquido. Tá? Então, nos relacionamentos. O Bauman tem uma obra que chama O Amor Líquido. Uhum. E ele vai explicar os relacionamentos. Como os relacionamentos são líquidos? São líquidos por uma causa, seria o hedonismo. Você não me agrada mais, então, tchau, acabou o nosso relacionamento, eu vou atrás de uma outra pessoa porque você não me contenta mais, não me satisfaz. E não há aquela preocupação com o outro, com a estrutura, com a família, com a sociedade. O único elemento considerado é o prazer. Perfeito. Então, isso é o hedonismo. Mas não é só isso, é líquido também por outras coisas, né? Posso pensar que o amor é líquido porque nós vivemos mais. Tá? Então, nos últimos, sei lá, 200 anos, menos, 70, 80 anos, nós vivemos mais. Se morriam com 40, né? Meu avô morreu com 45 anos, então se morriam com 40, 50 anos, hoje não é raro você encontrar uma pessoa com 100. Então, como vivemos mais, as pessoas também buscam novas experiências, não aceitam mais aquela estrutura, o que está certo, não é uma coisa errada. Então, não deu certo um modelo, vamos tentar outro modelo, tem tempo. Tem tempo. E aí a perspectiva de tempo também mudou. Aliás, o Bauman tem uma outra obra que é o Tempo Líquido, que é essa questão. Então, o tempo também, eu posso lidar com o tempo de forma diferente. Eu posso fazer mais coisas em menos tempo. Então, uma pessoa que está com... não é raro você encontrar uma pessoa com 75 anos fazendo uma universidade. É verdade. Com 83 anos, pegando o carro, andando na rodovia para ir em outro lugar. Sim. E pessoas lúcidas, que estão, às vezes, abrindo um negócio com 80 anos. É verdade. Como que a gente pode encaixar a filosofia no nosso cotidiano? Você falou de filosofia clínica. Veja se filosofia clínica tem a ver com o que eu vou te perguntar agora. Como que eu posso usufruir da filosofia, lançar mão da filosofia na minha profissão, independente de qual ela seja? Bom, em vários sentidos. Mas a filosofia clínica, ela é uma área nova, ela começou no Brasil na década de 80, mas ela já existia em alguns outros países, talvez com outros nomes, né, aconselhamento,
e outras linhas, filosofia analítica. No Brasil, ela nasce com esse nome, filosofia clínica, por um gaúcho, o Lúcio Pachter, e ele começa então a usar a reflexão de todos os filósofos da história. É um trabalho lindíssimo, porque não é uma coisa que vamos construir uma filosofia agora. Não, nós vamos pegar a fenomenologia, tá? Nós vamos pegar todas as estruturas dos grandes, desde do Platão, do Aristóteles, e vamos retomar essas reflexões para o nosso uso, para o acompanhamento, para a gente entender a nossa vida. E a base da filosofia clínica é a partilha da nossa forma de pensar. Então, o filósofo clínico, ele acompanha, a pessoa que ele acompanha não é um paciente, porque na filosofia clínica não existe doença. Certo. Não tem paciente. Tá? O que tem é uma pessoa que vive um problema. Tá? E ela vai partilhar esse problema com o filósofo, que vai ajudá-la a entender como ela funciona. Tá? E num estudo muito aprofundado, com muita pesquisa sobre como a pessoa funciona, tá? Depois de muitas conversas, né, o filósofo vai construir a historicidade da pessoa para entender como é que nós nos construímos. Um bebê recém-nascido já tem uma estrutura. Ele está numa família, com um pai, num nível econômico, numa cultura. Então, ele já tem uma estrutura que vai proporcionar o seu pensamento. Então, dali, por toda a escola, por toda a história, a pessoa vai se construindo. O filósofo, ele vai pegar essa estrutura, vai entender como a pessoa funciona e tentar conversar, partilhar qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução para o problema que você vive. Então, ele vai ajudar a pessoa a refletir sobre a própria vida. Isso é muito prático. Né? E onde que a gente não vai confundir, então, essa filosofia clínica com a psicanálise, por exemplo, com a terapia? A psicanálise, ou todas as linhas da psicologia, tem uma tese, tem uma teoria por trás. Segundo Freud, segundo Jung, segundo Lacan, o behaviorismo, eu tenho as linhas de pesquisa. E cada linha vai servir para um tipo de trabalho. Tá? Então, olha, essa pessoa, acho que ela se daria melhor no comportamental. Acho que é melhor essa pessoa no drama, no psicodrama. Na filosofia clínica não tem uma teoria por trás. O que tem é um pensamento. A base é como a pessoa funciona. Qual que é a estrutura de pensamento dela? A partir da forma como ela pensa, se a gente pensar, isso é muito prático. Então, porque como é que eu magoo? Como que é Nossa, eu fico muito magoada quando alguém me diz uma coisa. A pessoa não quis me magoar, eu me magoei. Porque para mim aquela fala dela me traz como meu pai me tratava, me traz o problema do meu chefe, então o problema está em mim. Eu é que interpretei mal. Às vezes um evento da nossa vida, vamos pensar uma separação. O que poderia ser muito ruim para uma pessoa pode ser muito bom para outra. Claro. Porque não tem um padrão. Então a filosofia clínica, ela não tem uma teoria, uma tese por trás. Ela vai investigar cada pessoa. Então o que é bom para a Paula, né, o que serve para ela, o que dá certo para ela é desse jeito que funciona, não é para a Cristina. Então não tem um modelo pronto. Olha, aconteceu tal coisa, a solução é essa. Não existe esse manualzinho. Por isso que o filósofo clínico pesquisa muito. Ele tem que estudar muito. O Lúcio Pachter criou uma tabela com 30 elementos que você deve investigar na pessoa. A partir desses 30 elementos, ele vai construir a historicidade, o que é a pessoa. E vai dizer para ela, é assim que você é. Essa é a sua estrutura de pensamento. E nós vamos ver no dia a dia muitas coisas que acontecem por isso. Eu falei da mágoa. Tem pessoas que se magoam fácil. Tem pessoas que às vezes reclamam de um casamento, reclamam de um patrão, mas para ele é aquele modelo. Para ele não é bom largar aquele trabalho ou largar aquele casamento. Porque para aquela pessoa funciona desse jeito. É bom que ela continue naquele casamento. O casamento é o meio, embora ela reclame, né? Mas é para ela o que é melhor. Tá? Então, o filósofo ele vai ter esse cuidado e ele precisa ter a historicidade toda, né? Para entender que, não, tudo bem, ela está reclamando do casamento, mas para ela esse é o caminho. Ou não, para um outro tipo de pessoa vai dizer, não, né? Você acha que isso é bom para você? Então, cada pessoa é uma história. Não existe um padrão. Entendi perfeitamente. É porque independente de quem chega no psicanalista, ele vai tratar
na base da psicanálise. Na filosofia, foi o que eu entendi. Isso. Na filosofia clínica não é a base, a tese que vai determinar como eu vou trabalhar com você. É você que vai determinar como eu vou trabalhar com você. E é legal da filosofia clínica que ela pode trabalhar com uma empresa também. Como faz ela esse pode trabalho? se direcionar para uma empresa. Uhum. Então, inicialmente, isso é uma pesquisa mais recente, tem 15 anos mais ou menos. Pensou-se que era possível analisar o funcionamento de uma empresa avaliando a IP, a estrutura de pensamento das pessoas que trabalham na empresa. Depois de pesquisas, perceberam que alguma coisa neste funcionário tem a ver com aquele, que tem a ver com aquele, que, na verdade, faz parte da estrutura de pensamento da empresa. É o psiquismo daquela empresa. Isso. Psiquismo da empresa. E funciona muito bom, é uma ferramenta para contratar pessoas. Tá? E não necessariamente para dispensar pessoas, mas para que a pessoa chegue a um ponto de pensar, olha que legal, trabalhei 30 anos nessa empresa, foi ótimo, eu combinava, hoje não mais. Hoje eu acho que não faço mais parte desse perfil. Então, foi muito bom, legal, aprendi muito, ofereci muito para a empresa e agora... Então, a filosofia clínica ajuda nisso também, né? Tanto nos exames de seleção, quanto como produzir mais dentro da empresa, como moldar para que tal trabalho, tal atividade esteja mais de acordo com o modelo, até o espaço físico, né? Como é que o espaço físico pode colaborar? Porque nós temos um item, por exemplo, que é a espacialidade. Né? Como é que são as minhas relações dentro desse contexto? Espaço não necessariamente espaço físico, mas tudo que condiz nessa dimensão, que pode ser usado em benefício da empresa. A empresa pode se aproveitar desse estudo e melhorar, né? Colocar algumas características que dão um impulso na empresa, que melhoram o ambiente, que ajudam no relacionamento das pessoas. Então é muito interessante essa parte. Muito mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está terminando e eu acho que essa é uma dica que você pode deixar para a gente. Como eu lanço mão da filosofia para me tornar uma pessoa, um profissional, o que seja, mais relevante, mais interessante no meu dia a dia. Imagine uma situação prática do dia a dia. Como que eu trago a filosofia para me ajudar naquele momento? Bom, a filosofia também, como qualquer outra área da cultura, né, pode colaborar para que um profissional esteja dentro do seu contexto, seja no relacionamento, no bom diálogo, que ele tenha assuntos. Mas tem uma coisa na filosofia que é muito legal, que ajuda acho que em todos os setores, é a escuta. Então, na filosofia, primeiro, quando você está diante de um filósofo que, eu não gosto muito dessa área, mas você não vai enfrentar esse filósofo com preconceito. Então, eu posso ler qualquer filósofo, independente da linha de pensamento, que é essa posição da escuta. Né? E esse preparo é uma ferramenta que eu posso usar, então, eu posso ter mais paciência no relacionamento com as pessoas, por conta da minha reflexão filosófica. Eu posso ter mais assuntos, eu posso ter uma observação mais apurada quanto à fala da outra pessoa, que pode me ajudar a ajudar a pessoa. Tá certo. A levar, como direcionar o assunto. Né? Até num relacionamento, né? Você pode, pela filosofia, ter as palavras certas para seduzir a pessoa. Né? Porque você entra no campo que interessa para a pessoa. Também tem uma área da filosofia que é a lógica, que te ajuda no pensamento, na organização do pensamento. Então, para eu praticar mais a filosofia, ou seja, para eu filosofar mais no meu dia a dia, o caminho é estudando os filósofos e filosofia. Não tem uma outra maneira de eu ir adicionando o ato de filosofar. Não, tem pessoas que, sem conhecer os filósofos, fazem isso. Pessoas de idade, pessoas que às vezes não têm nem leitura. Filosofia empírica. E ela, ao olhar uma flor, ela pensa na flor, ela vê a importância da flor, de onde veio essa flor. Então, ela pode pensar vários aspectos em torno daquele tema, daquele assunto. Numa conversa de mesa, até numa mesa de bar, né? Então, é fazer esse exercício. Da reflexão. Da reflexão sobre tudo aquilo qualquer que objeto. De qualquer objeto. Cristina, adorei. A filosofia é um assunto que a gente pode ficar... A filosofia faz parte do nosso dia a dia, né? Isso. E eu, particularmente, acho muito bacana que a gente esteja vivendo, como você disse,
a era do conhecimento e do autoconhecimento, porque eu acho que deixa essa sociedade bem mais interessante mesmo. Isso, nossa. E é bom que seja assim, porque como a gente é uma sociedade tecnológica e com muitas aberturas de tecnologia, também traz muitos desafios, né? Isso, mesmo que a gente pode pensar, eu acho que a gente precisa evoluir nesse pensamento de que a tecnologia é uma ferramenta, não é um fim. É uma ferramenta, exatamente. E para que a gente possa fazer bom uso dela, a filosofia ela pode se aproveitar da técnica, toda essa tecnologia que nós temos, para ter mais acesso, né, para ganhar tempo, para aproveitar melhor o tempo. Para se relacionar melhor. Para ter, né, se aproximar mais de pessoas que estão em outros lugares. Olha quanto, nesse período de pandemia, nós aprendemos a nos comunicar com pessoas que estão distantes, né? É verdade. Gostei muito. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre filosofia no nosso cotidiano. E eu gostei muito, te agradeço. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui nesse programa e também de falar sobre a filosofia. Ela é muito ampla e ela é muito saborosa. Muito saborosa. Muito saborosa e não é algo lá distante das academias, não, dos grandes pensadores. Ela é para o dia a dia. Tá? E nós podemos fazer isso a partir de questões que são necessárias até na família, na hora da refeição, discutir sobre as questões que envolvem. Você falou da questão da morte. Como nós não falamos sobre morte? É verdade. E não precisa ter nenhum conhecimento de um pensador. Eu posso conversar sobre o que a minha avó está pensando, o que as crianças pensam sobre isso, discutir o medo. Né? Hoje nós estamos vivendo um medo. Quando eu estou numa mesa, mesmo numa mesa de amigos, num bar, conversando sobre esse medo que está envolvendo as pessoas, seja da guerra, seja da pandemia, seja da violência, eu estou fazendo uma discussão filosófica. O que eu preciso é conversar sobre isso, é conversar sobre esses assuntos, ouvir os outros, partilhar o conhecimento. A filosofia é uma partilha, né? É uma partilha. É uma partilha do conhecimento, né? Bom, eu acho que eu, pelo menos, aprendi hoje que filosofar é para todo mundo, sim. Se a gente se der o direito de refletir sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia e com as nossas relações, a gente passa a filosofar, nos transformar em pessoas mais interessantes e relevantes para a sociedade, para a nossa família, para as pessoas com quem a gente convive. Agradeço a todos vocês terem ficado até o fim. Eu adorei o episódio, espero que vocês também tenham gostado muito. E os recados: ativem o sininho, compartilhe o episódio, dê like e se inscreva no canal. Como vocês sabem, a gente está gravando esse episódio no estúdio da Mãos da Terra, que é a marca que patrocina o podcast Bossa Nossa. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.